Olá, irmãos e irmãs do canal Verdades da Bíblia. Vamos para mais uma prévia hoje, para vocês meditarem, porque eu sempre falo, isso não é uma ministração, é uma prévia para vocês, entusiasmar vocês a ir ler a Bíblia, para poder saber direto da fonte, que é Jesus, Eu até aconselharia quem não conhece muito a palavra ainda, não ir para Romanos, não ir para Hebreus, não ir para... Só ler o livro de João, Que o livro de João é um livro que fala claramente sobre Jesus, não que Mateus, Marcos, Lucas não falem. Mas o livro de João, eu costumo dizer que é para iniciante, E hoje a nossa prévia vai ser sobre caráter de Cristo em nós, coisa difícil de você ver hoje em crente. É o caráter de Cristo nele. É coisa muito rara de encontrar, viu? Seria mais fácil encontrar a dracma que aquela mulher perdeu do que o caráter de Cristo em crente hoje. Bem difícil, tá bom? Mas vamos passar a vinheta e vamos direto para a ministração. Puxa a vinheta. Caráter de Cristo em nós, Eu destaquei como versículo chaves, chaves foi bom, Eu destaquei como versículo chave o Romanos 8:29, Se tiver a Bíblia e quiser ler, eu tenho a minha aqui, eu vou ler. Romanos 8:29, tá? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, tá bom? Paulo aqui está falando que Jesus foi o primogênito para gerar muitos, Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de o Filho unigênito de Deus, início daquela espécie. Uma espécie do quê? De astronauta, espécie de ET? Não. Espécie de homem segundo a imagem e a semelhança de Deus, através do seu Filho Jesus, tá bom? Por que isso? Porque antigamente, no Velho Testamento, você pecava e um animal era obrigado a ser sacrificado para valer o seu perdão, E esse animal geralmente eram ovelhas brancas, sem mácula, sem mancha, sem nada, E a melhor do rebanho, Isso prova que Deus deu o melhor para nós naquela cruz, o melhor, que foi o Filho dele. Porque o sacrifício por os pecados tinha que ser o melhor, entendeu? Então, ele é o início de uma nova espécie de pessoas salvas, espécie de pessoas que vão ter palavra, nem sempre, Espécie de pessoas que vão ser bom de coração, nem sempre, Espécie de pessoas que vão amar verdadeiramente o teu próximo como a si mesmo. Isso não acontece não, Pelo que a gente está vendo por aí, dentro das igrejas. Que eu sempre falo que essa ministração é para a igreja, eu não faço ministração para o mundo. Porque primeiro a igreja tem que se integrar, que ela está errada, que ela está errando muito, para depois sair para a rua e pregar para os outros. Como é que você vai pregar para uma pessoa uma coisa que você não vive? Afinal de contas, você é pregador ou você é um ator? Se você é ator, a Globo, ou a Manchete, ou a Rede TV, ou a Band, deve estar admitindo atores. Bom. Porque se você consegue atuar uma falsidade dessa num púlpito, numa igreja, para o teu vizinho, para a tua família, para os seus amigos, você é um bom ator, Mas esse nova década, esse início de pessoas especiais, São pessoas forjadas no caráter de Cristo. São pessoas forjadas na lei de Deus. Amará o próximo como a ti mesmo, ao Senhor sobre todas as coisas. É a única lei que Jesus deixou, mais nada. Essa cobre todas as outras do tempo de Moisés,
logo morreu e ressuscitou, né? Chamado de primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos que levantariam uma igreja, né? Naquela época ele levantou 12, depois os 12 já formou 70 e saíram de 2 em 2 em Israel, em Cesareia, até os confins do mundo para pregar o evangelho, as boas novas da salvação, né? Paulo fala bem sobre o caráter de Cristo em nós da igreja. Mas agora eu já não vivo. Paulo fala, eu já não vivo. Eu morri, sabe? O Paulo morreu, mas agora Cristo vive por mim. Meu querido, Cristo está vivendo por você. Cristo está vivendo através das suas atitudes. Cristo está vivendo através do que você está fazendo. O que você está fazendo é para a honra e glória de Cristo. O que você está fazendo é para enaltecer o nome de Jesus na tua vida. O que você está fazendo é para o seu benefício próprio. Pensa nisso. Pensa no que Paulo falou, mas agora eu já não vivo. Mas é Cristo quem vive em mim. Esse é o caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Ele já não pensa em si próprio, mas sim no próximo. Jesus, quando veio ao mundo, ele não pensou nele. Ele não pensou, sabe, em largar tudo. Ele não pensou em chegar em Roma e fazer um acordo, em chegar no Sinédrio e fazer um acordo. Porque naquela época também, se ele corresse atrás de Caifás, atrás dos maiorais lá do Sinédrio, ele conseguiria um acordo. Sabe, um acordo financeiro bom, um acordo monetário bom. Porque a corrupção naquela época no Sinédrio era demais. Se você for estudar um pouquinho a palavra, você vai ver que tinha corrupção no Sinédrio naquela época, que eram os sacerdotes da época, os homens da lei, onde Jesus chamou todos de raça de víbora. Aqueles homens não tinham o caráter de Deus na vida deles, de jeito nenhum. Eles buscavam o seu benefício próprio, cada um deles, né? Então, vê se você está realmente fazendo o que você está fazendo para a honra e a glória de Deus, ou se você está fazendo o que você está fazendo pelo seu próprio benefício, para a sua própria honra, para lá na frente a pessoa falar, ô fulano, ou ó ciclano, ó. Não saiu Deus por você, meu amigo. Para mim, você é como Jesus chamou aquele povo, sepulcro caiado, bonito por fora e horroroso por dentro. Se você quer ser um Cristo, você quer ser um cristão genuíno, deixa o caráter de Cristo sair em você. Deixa o caráter de Cristo manifestar para o povo ver seu vizinho, seus parentes, na tua igreja, sabe? Eu sempre costumo dizer, né, que Jesus esvaziou-se de si mesmo para poder mostrar o caráter do Pai nele. Jesus, ele mostrou certinho o que Deus quer para nós, o que Deus quer executar em nós através de Jesus, porque Jesus aceitou o caráter do Pai nele, os planos do Pai. Presta atenção você, irmão e irmã, os planos do Pai foi executado na vida de Jesus aqui. E sabe o que ele espera? Que os planos dele, o Jesus, o Nazareno, seja executado em mim e em você nos dias de hoje. É isso que ele espera. Isso é caráter de Cristo em nós. Entendeu? Definindo caráter. Lá no livro do Aurélio, sabe? O dicionário lá do Aurélio, sabe? Caráter. As qualidades, sentir, agir de um indivíduo. Caráter é você copiar o sentir, o agir, o andar, o falar de um indivíduo.
em você. Isso é caráter daquela pessoa em você, definido pelo Aurélio. Então eu te pergunto, você está influenciando o mundo com o teu agir, com o teu sentir, sabe? Você está influenciando o mundo hoje com as suas ações para mostrar que você tem o caráter de Cristo em você? Porque segundo Aurélio é isso, entendeu? Caráter, no grego, caráter significa imagem. Sabia disso? Que caráter no grego, quando Jesus falou caráter, lá no grego ele falou a imagem. Você precisa estampar a imagem de Cristo em você, em mim. Não estou me tirando fora dessa, não. Então a gente temos que pensar, sabe, o que a gente está fazendo com o Evangelho. Somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17. Novas criaturas, caráter de Cristo, novo. Coríntios 5,17. Né? Então, porém, para que apareça uma nova, a velha tem que morrer. Está me entendendo? Para aparecer um novo caráter em você, o velho caráter vai ter que morrer. Mas, irmão, e se eu estiver lá no meu trabalho e tal, e eu vou precisar apoiar uma mentira que o meu patrão falar, e senão eu perco o meu emprego? Meu querido, quem colocou você nesse emprego foi Deus. E para você honrar o nome dele lá. Não com mentira. Porque eu te garanto, se você agir com a verdade, Deus tem 1000 portas abertas melhor do que essa para você. Mas se você está num novo caráter, você não vai fazer isso. Você vai falar a verdade. Mas, irmão, mas eu tenho que apoiar aquele fulano porque ele está me dando uma vida boa e tudo mais. Eu não posso ir contra ele porque eu vou perder. Amém. Continua no velho caráter. Continua indo na tua igreja sendo um ator. Continua falando o que você não faz. Mas lembra, o machado está posto na árvore que não dá fruto. Não esqueça dessa passagem, tá? A árvore somos nós. Eu, você, a igreja. Quando Jesus falou isso, ele falou para a igreja, tá? Que a árvore está posta. O machado está posto na raiz das árvores que não dá fruto. E quando eu leio essa parte, sabe o que eu imagino? Quando você quer matar uma árvore, quando você quer matar uma planta de vez para ela nunca mais nascer, você vai aonde? Na raiz dela. Então Jesus foi muito duro. O machado está posto na raiz, lá no fundo das árvores que não produz. E quando arranca a raiz, meu irmão, é morte. Eu costumo até falar dessa passagem, que Jesus usou o termo morte espiritual mesmo, sabe? Lago de fogo e enxofre na raiz. Nem lá, nem cá mais, acabou. Então pensa nisso, nesse caráter de Cristo, tá? Que tem que estar em nós, tá bom? Caráter de Cristo deixa o velho morrer e o novo nascer. Quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa nasce outra vez, ela tem 3 características novas. Eu defini 3, mas tem muito mais, tá? Tem muito mais. Né? Quando a pessoa nasce de novo, primeira característica que nasce nela, meiguice. Meiguice, a pessoa fica meiga, a pessoa fica ensinável, a pessoa fica... Vamos ver. Uma pessoa quebrantada pelo Espírito naturalmente possui a meiguice. Seus contatos com as outras pessoas já não são mais marcados por aquela teimosia, por aquela dureza, por aquela avareza. São as marcas registradas de um homem que teve um quebrantamento e já
teve um caráter mudado em Deus. Ele tem o temor de Deus no coração, naturalmente acha expressão das suas palavras e das suas maneiras de ser. Entendeu? A pessoa que teve o caráter de Cristo nela, que foi mudada, ela tem meiguice. Ela aceita conselhos, ela não é dura, ela não tem avareza, sabe? Ela é uma pessoa aberta para a bondade. Segundo, né? É abordável. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo, que trocou, que forjou o caráter de Cristo nela, ela é abordável. Você pode falar com ela de qualquer assunto, que ela vai ser abordável. Se ela errou, ela vai saber pedir perdão. Se ela não errou, ela vai se calar e esperar a justiça de Deus. A pessoa que não forja um caráter de Cristo nela, quando você vai falar qualquer coisa para ela, mesmo que ela esteja errada, mas vamos supor que ela esteja certa, ela já vai se levantar contra você. Mas eu vou ter que ser obrigado. Quando Jesus foi perante Herodes, Herodes falou para ele: tu és o filho de Deus? Ele quieto. Tu és o rei dos judeus ou não? E ele quieto. Isso com várias bolachadas na cara. Com vários tapas na cara. A única coisa que ele falou foi: tu tá dizendo. Acabou com Herodes, né? Então, se você tem o caráter de Cristo em você, você é abordável. Mesmo que você esteja certo, você vai esperar a justiça de Deus falar por você. Sabe? Vamos ver. Abordável. Há várias qualidades na característica de uma pessoa que é meiga e abordável. É tão fácil ter contato com ela, falar com ela, fazer perguntas a ela, e ela confessa prontamente o seu pecado e derrama suas lágrimas livremente. Para algum é tão difícil derramar lágrimas, mas não para uma pessoa que é abordável e meiga. Esses são um dos adjetivos da pessoa que resolveu assumir o caráter de Cristo nele. E o terceiro, sensível. Né? A pessoa é sensível. Né? Você é sensível? Uma pessoa sensível, vamos ver o que diz aqui de uma pessoa sensível. O mínimo movimento do espírito ou de outra pessoa não passa desapercebido por ele. Imediatamente ela pode perceber que o verdadeiro significado da situação, seja ela certa ou errada, a ação está bem considerada e está vindo da parte de Deus. E não se magoará e não deixará sentimento entrar em teu coração para que vos faça pecar. Está entendendo? A pessoa que é sensível, altamente sensível, ela está sempre sensível ao que um irmão fala, ao que o Espírito de Deus fala numa igreja. Tem pessoa que está na igreja, quando o pastor começa a pregar, a pessoa nem atenção presta no que o pastor está pregando. As comadres juntam um do lado da outra, mas é tanta falação, eu vejo isso tanto, mas tanto, sabe? Os homens não falam, não, os homens não é que nem comadre, mas em compensação dorme. O que eu vejo, e as comadres que não estão dormindo estão falando. Não tem nem um pouco de alta sensibilidade pela palavra de Deus. Quer dizer, não passaram pelo caráter de Cristo ainda. Que a pessoa que tem um caráter de Cristo, ela está ali firme, sensível. Para uma palavra do pregador, ela fala: poxa, isso foi para mim. Seja bom ou seja ruim. Lembra da parte do abordável, tá? Seja bom ou seja ruim, ela vai falar: isso foi para mim. Tá bom? Não esqueça disso, que o caráter de Cristo na vida de um crente é muito necessário. Eu me lembro do tempo do meu avô, que era crente da Assembleia de Deus, Ministério Belém.
né? A gente comprava leite e pão a semana inteira fiado. E quando chegava no sábado, meu avô ia lá e pagava pro homem, né? Hoje em dia você vai num lugar, em qualquer canto, e fala, ó, eu estou precisando disso, daquilo, mas depois eu pago o senhor. Ah, eu sou crente. O cara vai falar, não dá, viu, meu amigo? Ficou complicado. O caráter de Deus saiu fora da igreja, dos irmãos, entendeu? Irmão adulterando, irmão mentindo para mais de metro, irmão metidos em política para benefício próprio. Ficou ruim, o caráter de Cristo saiu da igreja. Tá bom? Mas vamos voltar à origem do caráter de Cristo. Ó. É tudo escrito aqui, ó, na canetinha. Eu vou estudando. Vamos forjar o caráter de Cristo em nós, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a prévia de hoje. Espero que toque teu coração, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.